Amém, amados? Irmãos, eu não posso deixar de dar um testemunho. Eu queria chamar o Felipe aqui. Amém. Eu queria chamá-lo. Você pode sentar. Porque ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. Nós podíamos ter recorrido a outros meios, mas nós fomos dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Quando nós estávamos, o irmão Edilson, prestes a pregar, o Felipe nunca fez isso num culto. Ele chegou ali comigo e disse: mãe, eu quero que a senhora me coloque na guerra agora. Eu preciso guerrear pela nossa nação, porque ela está correndo risco. E Deus falou comigo. Irmãos, ele foi chamar os irmãos Edilene, o irmão Raiderson. E eu pedi autorização do apóstolo para me ausentar e fomos para o escritório. Quando chegou lá, irmão, eu nunca vi uma guerra como ele enfrentou com a irmã Edilene. E a irmã Edilene também vai falar, o Raides, irmãos, o Senhor levou eles em experiências de arrebatamento. Eu não sabia como estava o quadro político, porque eu estava num culto. E por um minuto, irmãos, chegou várias mensagens no meu celular, me dizendo que Lula estaria ganhando em primeiro turno por 50 e pouco. E quando eu olhei rapidamente, estava quase em 49%, estava caminhando para isso. E eu não entendi o que Deus queria falar. E o Felipe foi usado por Deus para que eu orasse, porque eu não faço isso no culto. Eu não saio daqui do altar para pôr eles na guerra, se não for Deus. E ele vai compartilhar a experiência dele, depois a irmã Edilene e o irmão Raiderson. Vocês têm tempo para isso, irmãos? Porque é para a glória do Senhor. E eu quero completar esse testemunho com a igreja. Amém? Graça e a paz a todos, amém? Irmãos, o que eu vou falar aqui, só acredita quem quiser. Você não é obrigado a acreditar, entendeu? Porque as coisas que Deus faz realmente é inexplicável. Só acredita quem vive. E é o momento que a apóstola orou sobre as nossas vidas. Apareceu os anjos que me acompanham. E eu perguntei deles se eles criam que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou, por dúvida. E eles confirmaram. E eles Eles me levaram até um palácio lindo. Eu tinha ido lá antes. E nesse palácio, olhando bem lá na frente, tinha um trono. E do lado desse trono tinha um serafim de cada lado prostrado nele. E do lado do serafim tinha 2 arcanjos, muito grande, muito grande. Tô tremendo, tô muito nervoso. E continuando. E após isso, aquele 6 de branco que estava naquele trono, ele falava algo. E ele falava assim: filho meu. E eu só me prostrava no chão. Eu falava: pois não, meu Senhor. Ele falava: será necessário vocês irem em uma guerra de alto nível, mas não se preocupe, que eu enviarei todos os anjos possível para estar com vocês. E nesse momento ele falava assim: filho meu, botarei dentro do teu coração a coragem de Davi, a força de Sansão e a fé de Abraão. E eu só começava a chorar, minha alma chorava. E eu via naquele momento eu ser tomado por uma luz branca
E aquela luz, ela entrava dentro de mim, em 3 porções. E naquele momento eu não sei explicar pra vocês. É algo diferente. E aí eu só comecei a contemplar. E o Espírito Santo falava: apenas me glorifique. E eu glorificava ele de uma forma. E eu comecei a ser equipado com uma armadura que eu não sei dizer pra vocês, eu nunca tinha visto em toda a minha vida. E eu comecei a ser equipado. E naquele momento eu comecei a forjar um escudo. E aquele escudo grudava na minha mão. E no meio dele tinha uma cruz. E ele era branco, muito lindo. E depois ele entregava uma espada na minha mão grande, enorme. E ele falava: filho meu, dê valor, porque essa espada é preciosa aos meus olhos. E ele entregava na minha mão naquele momento. E eu estou tentando resumir o possível. E nesse momento aparecia Miguel do meu lado esquerdo. E do meu lado direito aparecia Gabriel. E naquele momento o Espírito Santo falava que os serafins que estavam no trono dele, que não saem de lá, ia estar conosco naquela guerra. E os arcanjos que ficam ao redor do trono também estariam lá. E naquele momento ele deu a ordem a Miguel. E dali eu sumi. Eu apareci num lugar como se fosse uma arena. Mas eu estava como se eu estivesse flutuando, eu estava em cima dela, muito, muito alto. E olhando de cima para baixo, nela, eu via no meio dela algo do tamanho dessa igreja. E tinha muita oferenda, um quadrado. E era muita, muita oferenda, muita coisa. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei até com nojo. Eu não sei o que era aquilo. E eu vi bicho morto, eu vi criança, fetas de criança. É algo de realmente deu o coração. E naquele momento, ao meu redor tinha muito anjo. Muito anjo. E eu vi outras pessoas. E como eu falei, eu não sabia que existiam outros guerreiros. E eu vi outras pessoas ao redor. E eu não sabia nem quem era. E aparecia muito anjo, muito anjo. Eu nunca tinha visto aquilo. E depois todos assim, uma só ordem ao redor daquele local. Isso no alto. E a gente escutou uma voz muito forte. Muito forte. Naquele momento eu sabia que era o Espírito Santo. E após ele dar a ordem, ele só falava: vai. E quando ele falou vai, todos que estavam ali desceram. E todos que desceram, foi uma batalha travada. Foi algo inexplicável. Eu não sei falar pra vocês. Se eu parar pra falar, eu vou chorar e não vai dar certo. E foi algo inexplicável, muito forte. Eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. Toda a minha vida. E eu sou grato ao Espírito Santo. E naquele momento, metade dos anjos iam tudo naquelas oferendas. E depois de tirar feto dali, quebrar obras que tinham lá, que era muita coisa. E resumindo, depois de ter quebrado tudo isso bem no meio, começaram a cavar. E eu vi muitos anjos cavando. E eu fui, e eu ajudei. E era muitos anjos cavando. E quando abriu um buraco enorme, dentro dele tinha uma bola enorme. E ela era transparente. E no meio dela tinha algo pequeno, assim. Eu não sei o que era, não dava pra ver, eu estava longe, estava distante. E aquela bola começaram a tacar a espada nela, começaram a quebrar ela com a espada. E quando ela se quebrou, demorou bastante, quando ela se quebrou, desceu um anjo enorme. Ele só desceu, pegou aquilo que estava dentro daquela bola e subiu novamente. E daí eu vi aqueles feiticeiros que estavam ao redor. Eles estavam jogados no chão, outros queriam se levantar, outros ainda queriam ir para a guerra. E naquele momento apareceu um leão enorme sobre o alto daquela arena. E naquele momento aquele leão, ele deu um rugido e soltou algo como se fosse uma fumaça branca. E aquela fumaça, ela cobria tudo, aquela arena todinha. Ela passava assim, igual um vendaval. E ela cobria tudo. E por onde ela passava, tudo sumia. E por onde ele passou, tudo sumiu. E aquele leão, ele começava a rosnar. E aí o anjo que estava do meu lado, ele falava: esse é o leão da tribo de Judá. Eu comecei a contemplar, eu comecei a chorar, eu comecei a dar glória. E só eu sei a alegria que eu estou sentindo, porque é uma oportunidade realmente. E
naquele momento todos que estavam ali sumiu. Tanto os feiticeiros, quanto as obras de macumba, quanto até mesmo nós sumimos. E após sumir dali eu voltei novamente ao palácio. E aquele trono estava vazio. E aí de repente aquele trono se preencheu com uma luz branca. E aquela luz falava assim: filho meu, fala para minha igreja que eu não abandonarei a minha nação. E ele falava, assim como eu mostrei para o Billy Graham, meu servo, que hoje está aqui comigo. O avivamento virá daí. E eu comecei a glorificar. Eu não tenho muita noção dessas coisas, mas eu comecei a glorificar. E nesse momento sumi. E quando eu dei conta, eu estava aqui na igreja. E foi essa experiência que eu queria compartilhar. E quando ele estava na guerra, eu tive um confronto com o próprio Lúcifer. E ele ria e ele dizia assim: eu te falei que ele era meu. Ele fez um sacrifício com sangue nas mãos e me entregou. Ele é meu. E eu falei que eu ia reinar nesta nação. E ele começou a rir. E ele começou a zombar das nossas orações. Naquela hora me encheu de uma força sobrenatural. E eu disse a ele algo: tu és um derrotado. Como tu caíste do céu, estrela da manhã. E o meu Redentor, ele tem domínio sobre esta nação, porque tem justo clamando. E ele começou a gritar e disse que não. E eu disse para te saber que quem governa a nossa vida, quem reina nesta igreja, que se apresenta todas as noites àqueles que oram, é o Todo-Poderoso Deus. Tu vai ver o tamanho de anjo que vai descer lá onde você está tentando. E ele dizia para mim, ele dizia: já está tudo pronto, já foi feito as fraudes necessárias, tudo vai ser paralisado, os números estão subindo, 51% vamos chegar, e acabou para vocês. Eu disse: pois vive Deus, que a comitiva de anjo, nem que ele desça na terra, isso se resolverá. E quando eu vi, ele deu um sussurro e ele começou a dizer: vocês são fracos, começou a brigar sozinho. São fracos, começam a retroceder, saiam, porque o Todo-Poderoso desceu nessa terra. Eu quero chamar a irmã Edilene para compartilhar o que o Senhor mostrou para ela enquanto eu estava em guerra. Ela estava em uma experiência de arrebatamento com o Senhor. E ali naquele momento eu me enchi de autoridade. E ele disse: eu tenho que ir embora, porque posso ficar quando o Todo-Poderoso vem. E ele desceu. E eu comecei já a sentir que Deus estava querendo fazer algo com a nação brasileira. E eu quero que ela fale. Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar minha experiência. Quando a apóstola ministrou em mim, irmão, o meu arcanjo estava me esperando e me leva ao céu. E ali, quando ele me leva ao céu, eu vou para a sala de armadura, eu começo a me equipar. E dali, irmão, eu saí dali, o meu arcanjo falou que eu tinha uma missão. E essa missão era guerrear pela nação. E ali, irmão, eu fui guerrear pela nação. E quando eu chego no lugar, irmão, eu via muito demônio, muitos principados reunidos. E ali eu via, irmão, eu via o Lúcifer. E ele estava rindo. E do lado dele eu via o Lula. E ele dizia bem assim: nós ganhamos. Tudo que nós planejamos deu certo. E ali, irmão, começava a chorar, porque eu dizia: Senhor, as promessas que tu fez para nós. E agora, Senhor, como vai ficar os nossos filhos? Como vai ficar a nação? E ele dizia bem assim: eu sou todo poderoso, por acaso eu não sou Deus que cumpre, que eu prometo e cumpro? Ele: por que vocês estão aflitos? Por que vocês estão desesperados? Ele falou: eu vou descer na terra, eu vou curar a nação. E ali eu disse: Senhor,
Os meus filhos, Senhor, como vão ficar? Ele ganhou, ele falou bem assim, ele não ganhou. Eu sou o Deus que surpreendo tudo. E eu disse, Senhor, o que o Senhor vai fazer? E ele falou, eu vou mostrar para a nação que eu sou Deus nessa terra. E ali, irmão, quando eu estou ali no campo de guerra, e demora, irmãos, é como se descesse uma luz, um clarão muito grande na terra. E quando ele descia, irmão, esse clarão, tudo que estava ali, irmão, todos os demônios, todos os principados, sumiu de uma hora para outra. Eu não conseguia entender, porque eu estava guerreando e de uma hora ele sumiu, todos ele sumiu. É como se eles tivessem recebido uma ordem para eles saírem rápido daquele local. E ali, irmão, o meu anjo me levava e eu começava a ver um monte de urnas, aonde tinha sido feito fraude para os votos. Eu vi as urnas, irmão, que no local trancado, muitas urnas no local trancado. E ele dizia assim, o Senhor falava assim para mim, filha, eu sou um Deus que eu posso tudo, e eu vou surpreender minha nação. Eu vou descer na terra e eu vou curar, porque tem muitas pessoas de coração quebrantado, de joelho, essa hora clamando pela nação. E eu ouvi a oração deles, e por isso que eu desci na terra para curar a nação. Ainda não acabou. Ele falava, ainda não acabou, filha. Ainda não acabou, porque o que eu prometi eu vou cumprir. E ali, irmão, eu voltava e eu começava a chorar. E depois a apóstola ministrava em mim de novo. E ali eu via, irmão, o Senhor falava comigo de novo. E ele dizia que não era para a gente ficar aflito, não era para a gente ficar desesperado, porque tudo estava no controle dele, tudo que estava acontecendo era a permissão dele, porque era para a gente clamar mais e mais pela nação. E ele falava, ainda não acabou. Clamam, porque tem muitas pessoas de coração sincero clamando. E ali é como se eu visse, irmão, muitas pessoas de joelho naquele momento clamando pela nação. E ali o Senhor estava se agradando, porque Ele estava acolhendo cada lágrima de quem estava de joelho clamando pela nação. E Ele dizia, irmão, para mim, que Ele tinha escolhido também uma pessoa para assumir um cargo. E ali eu via um trabalho de feitiçaria para essa pessoa. E ali, irmão, eu entrava, eu só fazia destruir, não tinha mais feiticeiro, não tinha mais ninguém ali. Só estava feito o trabalho ali. E eu só fazia destruir e saía. E quando eu vinha andando, eu vinha com o meu arcanjo, que ele me trazia de volta. Ele dizia bem assim, o Senhor se agradou de você. Guerreira, o Senhor se agradou. O Senhor se agradou de você ter ido lá naquele local. E Ele falou bem assim para mim, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu voltei muito feliz, irmão. Quando eu voltei, o Felipe também já tinha voltado. E quando ele falou que ele viu aquele leão descendo, e ali eu lembrei que o Senhor falou que ele ia descer na terra, e que Ele ia sarar a nação brasileira. E foi uma experiência, irmão. Aleluia. Eu quero chamar o irmão Raiderson, que também, no meu momento de confronto, ele estava em experiência com o Senhor. Amém, irmãos? Graças e paz, igreja, amém? Antes de iniciar aqui aquilo que o Senhor me mostrou, irmão, eu estava sentado na cadeira e em espírito orando ao Senhor e dizendo, Senhor, eu não aceito isso para a vida dos meus filhos, porque, Senhor, eu estou voltando hoje, estou semeando na vida dos meus filhos, e eu não aceito, Pai, uma pessoa que vem querer governar a nação que é tua, aonde aceita muitas coisas que não é permitido diante de ti, Senhor. E quando a apóstola ela começa a orar em mim,
e eu começo a querer chorar, eu saio em espírito, irmão. O Senhor me leva lá onde estava o candidato Lula, e o Senhor me mostrava que do lado dele tinha tipo uma bandeja e uma peça que é desse tamanho, irmão, apontada, aonde ele tinha usado para fazer uma oferenda diante dessa eleição. E eu começo a olhar aquilo, eu começo a olhar onde ele estava lá, estava bebendo, estava curtindo a vitória que eles acham que já ganharam. Aí de repente o Senhor me leva diante de uma escada, irmão, e eu subo essa escada. Quando eu chego lá, eu sou recebido. A pessoa que está lá na final dessa escada me dá uma espada no mundo espiritual, que era para mim guerrear. Só que quando ele me deu, eu quis tanto descer lá onde estava o candidato e destruir aquilo que ele tinha feito. Aí o Senhor falou assim, ó, tu vai morrer tacando a espada aí, porque tu não vai conseguir. A tua espada não é para te tacar aqui onde está esse negócio. Eu estou te dando no mundo espiritual, porque o Senhor quer que a sua igreja, a igreja não é esse templo, irmão. A igreja sou eu, a igreja é você, amém? O Senhor disse que quer que a sua igreja dobre o seu joelho, clame a Ele em espírito, amém? Que Ele, como Ele disse, que Ele não vai permitir que a sua nação passe por isso, mas Ele quer que a sua igreja, irmão, a sua igreja dobre o joelho, junto com o Senhor, clamando aqui na terra, para que não venha acontecer isso para nosso descendente. Mas o Senhor quer do seu povo, da sua igreja, que esse rendimento, dobrando o joelho, orando, clamando, enquanto a gente ora aqui embaixo, o Senhor no mundo espiritual, Ele vai ajeitando tudo, para que a nossa nação não passe por isso, em nome de Jesus. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, para minha geração, Pai, eu não aceito, Senhor. E o Senhor ali atrás me deu uma palavra, que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aleluia, Senhor! Irmão, aqui fala um pai que não quer as coisas ruins para os seus filhos. Aqui fala um pai diante de uma nação, diante de jovens, diante de homens e mulheres que votam, que não querem o mal para os seus filhos. Assim diz o Senhor, irmão. Igreja, dobre o joelho e clame ao Senhor. Quando é que começa? O Senhor disse que a partir de hoje, aonde tu estiver, no teu quarto, trancado, só tu e Ele, amém, lá, clame ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão. Aleluia. E para finalizar, depois de toda essa guerra, o Senhor apareceu para mim. Eles estavam falando e o Senhor disse: eu preciso falar contigo, filha. Eu ouvi o Senhor audivelmente. A glória e o resplendor do Senhor me cobria e eu me prostrei. E eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, eu me prostrei diante do Senhor. Ele disse para mim: filha, eu tenho que te falar algo. Vocês precisam entender que esse dom que eu dei de guerra, ele é necessário para esse tempo. Você disse para mim que você não queria isso, porque escandaliza muitos que não entendem. Mas eu escolhi aqui no Amazonas, eu escolhi Manaus, dentro da Zona Leste, pessoas simples. E eu quero te dizer algo. Eu falei: o que foi, Senhor? Eu te prometi que do fruto do teu ventre sairia gerações de adoradores.
eu falei com o teu filho, com o teu fruto, para guerrear pela nação. E eu disse: o que o Senhor quer me falar? Eu disse: Senhor, mas esse homem vai estar ganhando. E o Senhor disse: ele não ganhou. Ele ia ganhar. Hoje essa eleição se encerraria em primeiro turno. Foi todo um sacrifício para isso acontecer. Mas eu não permiti. E para te saber que eu sou Deus, antes de terminar o culto, estará estabelecido o segundo turno. Não acabará no primeiro turno. As eleições irão para o segundo turno. Porque eu não minto, o Senhor falou comigo. E eu fiquei ali, irmãos, angustiada. E agora eu estou vendo na live que tem 171 pessoas. E alguém mencionou aqui, eu não sei se tem alguém olhando aí. E alguém mencionou que já encerrou. E foi declarado o segundo turno. Não perdemos. Grande foi o livramento do Senhor. E não acabou. E estamos em guerra. A partir de hoje até o último dia. Oração e jejum. Essa nação é de Senhor. Fique de pé, aleluia. Aleluia! Aleluia! Quem foi que disse, Lúcifer, que tu ia hoje reinar? O meu Deus desceu na nação para mostrar que Ele é Deus. Que ruja o leão dos quatro cantos da nação brasileira. E Calamacia, e Malamaçu, e Biandecai, que tu me alamaxá. Aleluia! Oh, e o Senhor completou dizendo para mim: o que eu prometi vou fazer. Eu não te disse que seria no primeiro ou no segundo, mas ainda tem servo meu que dobra o joelho, e por isso eu ouvi o clamor e desci na terra. Olha para teu irmão. Agora é com você, igreja. Hoje Deus usou um jovem, uma mulher e um pai de família para guerrear. Felipe chorou e disse: mãe, eu descobri uma coisa, que não é só na Shalom que tem guerreiro. Eu vi muitos jovens iguais a mim guerreando. Porque enquanto nós estávamos orando aqui, o Senhor visitou os guerreiros na terra. E essa vitória, irmãos, estava disparado, caminhando para 49, faltava pouco para 51. 50 e mais um pontinho, acabou para nós. E o Senhor paralisou em 47%. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! A partir de hoje, seguiremos às meia-noite, orando pela nação. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.